Mas se liga só nesse projeto de HTML e CSS básico que nós vamos fazer, mas que envolve muitas propriedades CSS, que enriquece aí o seu CSS, o seu front-end. É uma animação em um texto básico, mas que envolve muita propriedade legal para a gente aprender. Então, eu vou fechar esse projeto e vou construir um do zero. Eu tinha que ter construído, mas vou eliminar ele e vou construir um do zero. Então, eu vou chamar aqui de Text Animation. Estou colocando isso dentro de uma pasta que eu tenho mais costume, tá bem? Dentro do YouTube. E vou aqui abrir esse projeto, uma nova janela desse projeto no meu aqui Visual Studio Code. Então, eu vou clicar aqui em Open, vou navegar até Mesa, aqui eu tenho Templates, YouTube, e aqui foi onde que eu criei o projeto Text Animation. Eu vou criar esse projeto do HTML e CSS básico. Então, logo o que eu vou fazer aqui é criar o index.html e criar também o style.css. Isso eu tendo esses dois arquivos, eu não preciso mais ter essa janela aqui para atrapalhar os recursos de visualização, então eu posso simplesmente ocultar ela, e se eu quiser aparecer ela de novo, eu clico aqui. Legal? Então agora, para construir aqui um HTML, eu vou simplesmente apertar um ponto de exclamação e posso dar um Enter que ele já constrói todo o arquivo ali. Por que eu fiz isso? Porque eu vou construir primeiramente o projeto base em HTML, a estrutura óssea do projeto. Ou seja, aqui eu vou colocar texto de animação com efeito, ok? Vou colocar dessa maneira. E aqui eu já vou vincular o meu arquivo link rel style sheet com o meu CSS. Assim, eu já garanto que esses dois arquivos eles estejam vinculados. E basta eu colocar o href agora, dizendo style.css e fecho aqui a tag link. E eu vou abrir aqui um H2 escrito eu sou e simplesmente vou salvar. O CSS ainda não vou fazer nada, mas o Go Live, eu tenho aqui um plugin que se chama Live Server. Esse Live Server, ele permite ter isso aqui, ó, esse Go Live. Agora, quando eu clicar em Go Live, olha só, ele vai gerar, ele colocou aqui em outra tela, vou trazer para cá, ele vai gerar essa tela aqui, então sempre que eu fizer alguma alteração, eu vou diminuir aqui, vou fechar aquilo ali de novo, vou pegar aqui e vou diminuir, legal, deixando aqui paralelo, lado a lado, a nossa janela e o que a gente for fazendo aqui. Inclusive, aqui, olha, eu vou colocar um span. Eu sou programador, ponto. Eu sou, copiei e colei, professor. Eu sou youtuber também, youtuber. Legal. Quando eu salvo, olha só, ele já trouxe para cá as alterações que eu fiz. Nem precisou de eu dar um refresh na página, isso é a potência do Go Live quando eu tenho HTML e CSS básico. Ele já faz aqui o projeto. Então, dito isso, eu vou para o meu arquivo CSS e vou fazer o quê? Eu vou estilizar tudo do zero. Eu vou começar tudo do zero, porque o browser, por padrão, ele traz aqui o margem e eu não quero tirar o margem, o padding, eu quero que isso comece mesmo do zero. Então, o que eu vou fazer? O padding aqui eu vou colocar zero, o margem eu também vou colocar zero. O margem é quem faz, o browser tem aquilo ali por padrão, um margem. Então, quando eu coloco aqui zero, eu removo. Eu que vou trabalhar com essa margem aqui, legal? Então, o box size aqui eu vou colocar um border box. Isso permite que eu trabalhe tudo dentro de uma única caixa. Esse border box faz isso, colocando o tamanho padrão do browser. E vou colocar um font family aqui, Poppins, que é uma fonte que eu gosto de trabalhar e já mostro como a gente vai fazer isso. Então, ou seja, se não tiver a fonte Pops, carrega a sans serif. Vou salvar e automaticamente ele pegou a sans serif ou a Pops porque eu já tenho no meu computador. Mas como que eu vou importar, garantir que isso esteja dentro do meu projeto? Eu vou vir dentro de Google Fontes aqui e vou vir pesquisar a fonte Poppins. Essa fonte Poppins, selecionei ela. Aqui dentro eu já vejo a família desses selecionados. E olha, não tem eu não selecionei nenhuma fonte. Então eu vou garantir, eu vou selecionar algumas aqui. Eu vou selecionar a regular 400, que eu vou trabalhar com ela, a regular 500, a médio 500, a semi-bold 600 e a bold 700. Pronto. Quando eu venho aqui em import, eu vejo aqui que tem uma tag style. Eu posso pegar esse import aqui e colocar isso dentro do meu arquivo .css, que é como se tivesse ali dentro do style, da tag style, tá bem? É como se eu tivesse aqui a tag style e ele tivesse aqui dentro, tá bem? Tem a outra maneira ali de importar também,
que é através do link. Eu posso pegar isso e colocar dentro do header, mas eu prefiro utilizar a de import, tá bem? Então, vou fechar isso, já fiz ali a importação, vou diminuir aqui e colocar lá paralelo de novo. Quando eu salvo, eu vejo que está carregando a Pops. E se não tiver a Pops, ele vai carregar a sans serif, mas eu gosto mais da Pops mesmo, ok? E agora eu vou fazer aqui, eu vou estilizar o body, eu vou criar aqui um background que permita ter aquela cor pretinha com aquelas grades, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é um display flex. Para fazer o quê? Flexibilizar todo o item que tiver dentro do body. Então, como dentro do body tem um H2, eu estou flexibilizando o H2 como um todo e não o span, ok? Porque quem está flexibilizando é o body que tem aqui o seu filho H2. Então, e não o seu neto, né? Vamos dizer assim, não o seu neto. Então, esse display flex, ele me libera duas propriedades, o Justify Content e o Align Heights. Eu vou utilizar apenas o Align Heights para centralizar ele, daqui até aqui. Como eu não tenho a altura do body, a altura, ele não está centralizando nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o mínimo de altura que esse projeto vai ter é 100 VH. E olha, 100 VH ocupa daqui até aqui. Então, ele já centralizou, esse Align Heights fez com que ele centralizasse esse projeto. Ok? Agora, eu vou colocar aqui um background color e eu vou colocar uma cor, um hexadecimal aqui, 14, 14, 14. Isso faz com que fica bem escurinho aqui a tela, legal? E agora eu vou colocar aquelas linhas. E aí talvez tenha, você veja aqui uma coisa nova. Duas coisas que eu vou utilizar, a propriedade background image e a background size, ok? Para esse size, eu vou utilizar aqui 4VH e 4VH. Ou seja, de altura, eu vou utilizar 4VH e de largura 4VH para construir a minha imagem. Que imagem vai ser essa? Dentro desse background image, eu tenho uma função que se chama linear gradiente. E eu vou dizer que daqui dessa ponta, ele vai ocupar para a direita, então right. Ele vai, quando eu salvo ainda não tem nada, ok? Que ele vai ocupar dessa ponta para a direita. E agora eu vou passar um vírgula aqui para passar o segundo parâmetro, que é a cor. E eu vou passar aqui um 333, legal? De 1 pixel. Ele vai ter de 1 pixel da direita para a esquerda. A linha dele, esse linear, vai ter 1 pixel. E falta eu passar aqui o transparent de 1 pixel também, ou seja, a transparência dessa linha. Quanto mais eu aumentar, olha o que acontece. Ele vai ficando gradiente daqui até aqui. E quando eu tenho 1 pixel, eu tenho aqui cada linha normal, ok? E como agora eu tenho essa linha na vertical, eu vou construir agora a linha na horizontal, linear gradiente, do topo para baixo agora. Então, bottom, do to para o bottom. E eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar tudo isso daqui, vou colar aqui, pronto. E olha, agora a gente já tem as linhas na vertical e as linhas na horizontal, ok? Na mesma cor, no mesmo pixel, na transparência, com 1 pixel também. O que eu oriento é vocês ir mudando as coisas aqui para vocês verem o que vai afetando, ok? Que assim vocês vão aprendendo melhor, vão entendendo a propriedade que eu estou fazendo. O intuito é vocês colocar a mão na massa com esse projeto para vocês, de fato, ir pegando essas propriedades em si, ok? Entender o que elas estão fazendo. Legal. Depois desse body, eu tenho aqui o H2. Eu vou estilizar esse cara aqui. Ó. Eu vou estilizar ele agora. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma cor branca, FFF. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma cor branca, para diferenciar do background, ok? E vou também colocar um font size de 5EM. Ou seja, em vez de utilizar pixel, eu estou utilizando o 5EM, ok? E agora eu vou utilizar o font height, desculpa, font height. Esse font height, ele já me traz aqui algumas opções. E eu importei a opção 600, então é essa opção que eu vou utilizar. E olha, por mais que eu tenha dito que que o tamanho da fonte será 5EM, o font height diminuiu a espessura da fonte, porque ele quem faz isso. Se eu usasse aqui o 700, a gente vai ver que ele aumenta, olha. Se eu utilizasse o 400, ele ia ficar fino. Então eu vou utilizar aqui um 600, que essa daqui tá bacana. Agora, ele está grudado aqui nessa ponta, eu vou utilizar um padding para dizer o seguinte, olha, na altura, eu não quero que você faça nenhum padding, eu não quero que você dê nenhum espaçamento, mas na largura, eu quero que você dê um espaçamento de 100 pixels. Então, ele está dando espaçamento daqui até aqui
e daqui até aqui. Legal? Assim não fica grudado ali na parede. Agora, eu vou estilizar o seu filho. Então, para isso, eu vou estilizar o H2 span. O span é filho do H2 e é ele quem eu quero estilizar agora. Então, para isso, eu vou criar aqui H2 na hierarquia span e vou estilizar dentro desse span. Primeira coisa que eu vou fazer é utilizar um position relative, relativo, ok? E vou também colocar aqui uma cor. Essa cor não vai ser aplicada agora, só vai ser aplicada quando a gente fizer a animação, ok? Mas eu vou aplicar a cor aqui RGBA, Red, Green, Blue e Alpha. Olha, ele até me indica aqui. Eu vou abrir e vou dizer 255, 255, que é uma cor branca, 255, 255,0.1. Sendo 0, nada. Olha, sendo 0, nada. Ó, vou colocar aqui 0. Olha, 0 é nada e 1 é muito. Então, 0.1 vai ficar ali meio que um opaco, olha, uma opacidade. E é exatamente essa opacidade que eu quero. Legal? Agora eu posso fazer uma animação. E essa animação, eu vou dar um nome para essa animação. Então, eu vou colocar display text, ou seja, ele vai sumir e aparecer o texto, ok? De 9 em 9 segundos, ele vai fazer alguma coisa infinitamente. Infinite. Então, ou seja, ele vai ficar fazendo infinitamente aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer. Porém, eu vou até criar esse keyframe aqui de uma vez. Olha, eu vou criar essa animação que se chama keyframes. Legal? E para esse keyframe eu tenho que dar um nome para ele. Então eu vou chamar o mesmo nome que eu coloquei na animação. E agora eu posso abrir e fechar chaves para construir essa animação. Então, decorrido os primeiros 0 segundos, ou seja, de 0 a 100%, por exemplo, de 0 a 100%, eu quero que aconteça alguma coisa. Então, decorrido os primeiros 0 segundos, eu vou garantir que o display dele seja inline block, ou seja, vai aparecer. O block é para aparecer exatamente naquele local. Enquanto decorrido, quando acabar os 9 segundos, eu vou fazer o seguinte, display none, ou seja, some. Vamos ver? Olha, decorridos os 9 segundos, ele vai sumir. O 100%, ele some. Porém, eu ainda não coloquei aqui algumas coisinhas importantíssimas. Transcorrido, né, na verdade, os 33,33%, eu quero que ele faça o display none. Então, ou seja, de 0 a 9 segundos, 0 sendo 100%, 9, quer dizer, 0 sendo 0%, 9 segundos sendo 100%, quando ele decorrer 33,33 desses segundos, ele vai fazer o display none. Porém, eu tenho que fazer aqui um animation delay. Um animation delay. O que seria isso? Qual que é o tempo de cada um? Então, o que eu vou fazer? Dentro desse display delay aqui, eu vou fazer um cálculo. De que cada item vai aparecer de 3 em 3 segundos. Por que eu estou colocando menos 3? Para fazer o cálculo corretamente. E eu vou colocar vezes alguma coisa. Então, olha que legal. O que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui uma variável com essa propriedade style dentro de cada um, que vai se chamar -i, dois pontos. Eu vou fechar já de uma vez que cada um vai ter um número diferente. Então, transcorridos 0, menos 3 segundos vezes 0, isso é 0. Então, ou seja, o primeiro vai acontecer quando tiver 0 segundo. E eu vou colocar 1 aqui agora. Então, transcorridos menos 3 vezes 1, depois de 3 segundos, ele vai fazer o próximo. E aqui eu vou colocar 2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, esse vai acontecer quando tiver 0 segundos, esse 3 segundos e esse 6 segundos. Então, seria de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. Por isso aqui, 9 segundos, ok? Para fazer isso, eu vou abrir um var aqui, -i. -i é a minha variável aqui, ok? Vou salvar e olha, o primeiro já aparece, ele sumiu, já apareceu o segundo, decorridos 3 segundos, sumiu, apareceu o terceiro. Olha que incrível. E aí, como é infinito, ele volta a fazer tudo de novo. Olha, agora é professor, daqui a pouco volta para o
Grid Programador. Olha que incrível isso, ok? Então, vamos continuar a fazer para fazer aquela linha ali, transcorrida aquela linha. Olha que legal. Eu vou falar aqui que esse H2 span vai ter um elemento próprio do CSS que se chama before. O que é before? É antes. Antes disso daqui, eu vou fazer alguma coisa. Antes disso daqui, eu vou fazer alguma coisa. Então, olha só, eu vou colocar aqui um position. Desculpa, um position não. Eu vou colocar aqui um content que vai ter que vai pegar um atributo de dentro desse span, que vai pegar um atributo. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui, para todos eles, eu estou segurando o Alt, olha, selecionando a linha onde que eu quero escrever igualmente, todos eles vão ter um atributo chamado data text. Só que cada um deles vai ser diferente. E eu vou colocar exatamente o que está aqui. Então, eu vou colocar programador, ponto. Vou colocar professor, ponto. E vou colocar youtuber, ponto. Vou salvar. E olha, vou salvar aqui também. Então, aqui dentro desse atributo aqui vai ser exatamente esse atributo, data text. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Legal. Salvei. Olha o que aconteceu. Eu sou youtuber e antes, né, ele criou aqui outro programador. No entanto, eu não consigo nem selecionar. Só consigo selecionar esse. Porque esse que eu estou selecionando é exatamente esse texto aqui. O que eu não consigo selecionar é o atributo CSS, que eu não estou conseguindo selecionar. E olha que, aqui que vem a grande sacada para fazer aquele decorrido como se fosse escrevendo. Olha só, eu vou colocar aqui um position, não relative mais, mas vou colocar um absolute. Para fazer o quê? Para ele ficar em cima do outro. Olha, nem consigo selecionar ele, porque ele está por cima, absolutamente por cima do que está relativo, ok? Agora, mas eu vou garantir que o top dele, para que ele não se mova, o top dele é 0 e o left dele também é 0. Da onde que ele está pegando essa referência? Ele está pegando essa referência de top left exatamente do que está relativo. Então, eles estão bem... Esse daqui eu estou garantindo que eles estão bem grudados, um em cima do outro, ok? Agora, eu vou fazer um width aqui de 100%, ou seja, eu vou ocupar 100% de largura que ele estiver ocupando. Legal? Por quê? Eu vou colocar um color aqui, já explico. Eu vou colocar um color aqui para diferenciar a cor. E eu vou utilizar exatamente a mesma cor que eu mostrei lá. Mas sabe onde que você tira essas cores? Eu venho aqui no site Uicolors. Eu tenho um site aqui de palettes Flat Uicolors, ok? Então eu peguei aquela cor exatamente daqui, ó. Copiei, acho que não foi essa, também não. Mas vou pegar esse roxo aqui e vou colocar ele aqui, ó. Vamos usar uma cor diferente. Vou apagar, vou salvar e essa cor eu vou utilizar aqui. Legal? E eu vou fazer um overflow aqui, hidden, ou seja, eu vou fazer ele sumir, ok? O overflow hidden é para não acontecer isso daqui, ó. Só que como a letra ali está maior, eu não vou fazer um overflow hidden exatamente no content. E está aparecendo ali ainda, mas é referente ao body, ok? Se eu aumentar aqui, ó, olha, já sumiu, beleza? É referente ao body. Esse overflow é para garantir que esse aqui não vai acontecer, que aquele não vai acontecer exatamente aqui dentro, ok? Legal. Então agora eu vou fazer um border right, um border na direita de 4 pixels para ficar bem grossinho, de 4 pixels, sólido. E vou utilizar nessa borda, eu vou colocar aqui branco para vocês verem. Olha só, criou uma borda aqui de 4 pixels. Se eu colocar um pixel, ela fica fininha. Então, eu vou colocar 4 pixels. E se vocês perceberem, ela é branca. Então, eu vou colocar exatamente a mesma cor que eu estou utilizando no texto. Vou salvar e olha lá, já ficou bem legal. Já ficou ali exatamente aquele pauzinho. E agora eu vou fazer um filter. O que é esse filter? É para criar um filtro mesmo nesse texto. E eu vou dizer que ele vai ter uma sombra. Então, isso é uma função do CSS para criar uma sombra. Eu vou dizer que ele vai ter 0 pixels, 5 pixels e uma cor que vai ser a mesma cor que eu vou utilizar ali. Olha só, ele criou um filtro
para cima aqui de 0 pixels. Olha, criou já uma borda aqui de opacidade, né? Um filtro, meio que uma luz ali. E eu vou até criar outro aqui, outro Drop Shadow, dizer que ele tem 0 pixels, 25 pixels. Olha só, ficou mais opaco ainda em cima disso, ok? E vou colocar a mesma cor, vou garantir que tenha a mesma cor. Vou fechar, olha lá, ficou tudo aqui, um filtro, como se fosse uma luz, né? Um neon. Ficou bem legal. E agora eu vou criar a animação. É aqui que vem o X da questão. Eu vou chamar de Animate, ok? Eu poderia dar qualquer nome, vou chamar de Animate. Vou dizer que vai ocorrer de 3 em 3 segundos. Olha, vai transcorrer de 3 em 3 segundos. E ele vai ser linear, ou seja, vai acontecer de forma linear, e eu já mostro como escolher outros, linear, e vai ser infinito também. Se aqui é infinito, aqui também vai ser infinito. Vou salvar, no entanto, ainda não está acontecendo nada, porque eu não criei essa animação. E para criar, eu vou fazer keyframes, e vou chamar de animate. Quer dizer, não vou chamar, né? Eu já chamei e agora estou referenciando essa animação. E para essa animação, transcorridos os 0 segundos, transcorridos os 10 segundos e transcorridos os 100 segundos, eu vou dizer que ele vai ter um width 0. 0 mesmo, ou seja, que ele vai estar exatamente aqui, ó, a posição dele aqui, ó, width 0, ó, 0. Então, eu quero que ele vá de 0 a 100%, sendo que 100% ele está aqui no infinito, olha, ele está aqui no final, ok? Então, transcorrido de 0 a 100, ele vai ir e vai voltar. Mas transcorridos os 70% a 70% a 90%, eu quero que ele faça o width 100%. 100%. Vou salvar e agora que acontece toda a mágica. Salvei e olha, de 3 segundos, apagou 3 segundos. Quando ele vai? Ele está indo de 0 a 10%, ele está 0, mas de 10 a 70% ele faz o width 100, ele faz o width 100 até os 90%. Quando ele termina lá no 100%, quando ele chega lá, o 100%, ele volta. Agora, o que é esse linear? É que ele está indo, olha, sem mudar a constância, ele está no tempo linear. Mas como que eu mudo? Como eu sei quais opções tem? Se eu vir aqui em inspecionar e vier aqui no Animation Delay, não. A gente estilizou isso dentro do Span mesmo. Dentro do Animation Delay aqui, deixa eu encontrar aqui o linear. Olha, H2 Span Before, aqui linear. Olha só, quando eu clico aqui em cima, ele está me mostrando que ele começa e termina da mesma maneira. Se eu trocar para, por exemplo, para Elastic, olha só o que acontece. Olha o que está acontecendo. Ele fez um rapidão e foi e voltou. Se eu trocar para o Bounce, olha que legal. Olha que doideira, o que a gente poderia colocar? Poderia colocar o enfatizado, olha, poderia colocar e eu volto para o linear. Aqui é o easing out, ou seja, começa rápido, vai devagar e termina rápido. E tem aqui o in out também, que olha, ele mostra que começa rápido, vai ficando lento e depois fica mais rápido. Tem aqui um in out, olha, mais rápido ainda, quadrado, cubo, tem várias opções aqui. Olha que legal. São várias diferentes. Eu posso utilizar aqui também um fast out. Eu posso fazer o meu próprio jeito. Olha que legal. Olha que legal. Eu posso criar o meu próprio. E aí bastaria eu pegar essa informação aqui e colocar no lugar do linear. Olha, eu vou colocar aqui nesse lugar, vou salvar. Voltou o cube que ela ficou aquele ali presente. E olha, mas eu vou deixar aqui o linear que fica muito mais agradável. Mas aí você pode fazer diferente, você pode colocar o linear, pode colocar o cubic, pode colocar da maneira que você desejar. Turma, se ficou alguma dúvida, comenta aí. Não esquece de seguir a página, que tem muito mais conteúdo aqui. Tem cards, tem React, inclusive. Tem outros também, um card de Natal, que também é muito legal, com muita propriedade de CSS também. Espero que vocês aproveitem bastante, aprendam bastante e qualquer dúvida, não deixe de deixar nos comentários, ok? Um grande abraço e até a próxima.